Deus é contigo em tudo o que fazes. Esse nome aqui, Abimeleque, não é basicamente o nome do rei. Muita gente se confunde, tá? O nome Abimeleque tem o significado de pai do rei, ou pai real, pai da realeza, enfim. Não significava que era o rei, mas era o rei. Ok? Mas não era o nome do rei Abimeleque. O texto aqui é quando Abraão vai para a terra dos filisteus e aí dá problema. Porque esse sujeito Abimeleque olha para Sara e vê que Sara é muito bonita e muito maravilhosa e pergunta para Abraão quem é que ela é. Abraão, com medo de morrer, com medo de ser retaliado, fala assim: ela é minha irmã. E o que o rei faz? Gente, naquele tempo é o seguinte, não tinha lei, não tinha essa historinha de justiça. O rei mandava e desmandava. O rei praticamente vivia um regime autoritário. Ele comandava um regime autoritário. O rei pegava por mulher quem ele quisesse. Então ele pegou Sara para si. Mas na noite em que Abimeleque ia se deitar com Sara, Deus impede a situação. E aí Abimeleque procura Abraão e fala assim: o que você mentiu para mim, rapaz? Ela é tua mulher, toma de volta. E Abimeleque entende que isso é um castigo de Deus. Abimeleque, para se sair bem com Abraão, ele oferece então suas terras para, olha, fica aqui nas minhas terras, fica lá distante nas campinas e habita lá, leva o teu gado para lá, faz a tua casa lá e fica com a tua mulher lá e, por favor, vamos ser amigos. E aí então é feito um pacto entre Abimeleque e Abraão. Só para a gente poder entender esse contexto aqui, porque é nesse pacto aqui, né? Se a gente for ler o texto aí, está escrito: Abimeleque faz um pacto com Abraão, foi esse pacto. Abraão, então, ele intercede por Abimeleque. Eu fiz questão de explicar o texto, porque depois Abimeleque se dá muito mal. Deus não tem Abimeleque por inocente. É uma outra história, eu não quero falar sobre isso agora. Mas eu quero falar sobre a questão de Abraão e dessa frase aqui ficar marcada: Deus é contigo em tudo o que fazes. Queridos, para alguém olhar para mim e para você, para falar assim, ou para falar para mim, né? Fábio, eu creio que Deus é contigo em tudo que você faz. Gente, a gente tem que estar muito na presença de Deus, vamos combinar, né? Para alguém olhar para você e falar assim: olha, eu creio que Deus é contigo em tudo que você faz. Para a gente querer ouvir isso de alguém, a gente precisa estar muito na presença de Deus. Então, tomando por base essa frase que Abimeleque falou para Abraão e tomando por base essa frase que particularmente, queridos, eu gostaria muito de ouvir e gostaria muito que você ouvisse sempre, alguém olhasse para você e falasse assim: olha, Deus é contigo em tudo que você faz. Eu quero te ilustrar aqui, baseado nessa situação de Abraão, 4 características marcantes para que a gente possa viver isso em Abraão, tá? Para você poder entender que pode acontecer comigo e contigo. Afinal de contas, nós somos descendência de Abraão. Tá escrito: em ti serão benditas todas as nações da terra. Tá escrito. Se tá escrito, eu acredito e eu tenho certeza que eu sou bendito, porque o Deus de Abraão é o mesmo Deus que está comigo e contigo. Amém, queridos? Então, eu quero que você entenda uma coisa. A primeira característica básica de Abraão, para poder ouvir isso: fé. Obviamente, queridos, vocês sabem que Abraão é considerado o pai da fé. Vocês sabem que Abraão acredita contra tudo e contra todos, contra as próprias promessas e contra o impossível. Abraão literalmente entende que Deus é o Deus que comanda a sua vida, que Deus é o Deus que faz a sua vida ser como ela é, mesmo ele sendo um homem abençoadíssimo, rico. E quando Deus assim fala com Abraão, ainda Abraão, né? Para que ele largasse tudo e fosse para uma terra que ele não sabe nem onde é, aí começa o seu processo de fé. O seu processo de fé vai sendo gradativo e vai sendo aprimorado a cada momento em que Deus vai provando e dando a ele aquilo que nem ele sabe que vai ter. Porque certa feita Deus falou para: olha, pega aí, conta as estrelas do céu, se é que você pode contar as areias do mar. Assim vai ser a sua descendência. Então ele não tinha noção, mas ele cria. Então, essa fé é uma característica. Então, queridos, as pessoas precisam olhar em mim e em você, um homem, uma mulher de fé, porque elas vão falar assim para mim e para você: olha, Deus é contigo em tudo que você faz. Para que as pessoas olhem para mim e para você e falem isso, elas precisam enxergar em mim fé. Elas precisam enxergar em você fé. Uma fé realmente inabalável. Uma fé, e eu repito mais uma vez, essa fé não será caracterizada por aquilo que você vê, porque nós não nos guiamos por vista, nós nos guiamos por fé, e é isso que vai fazer realmente a diferença. A segunda característica, nós vamos ver algumas coisas, repito, né, da vida de Abraão. Gente, eu estou pincelando aqui poucas coisas aqui, mas as coisas que eu julgo ser mais importantes, na verdade, que a Bíblia, né, nos dá mais importante, a sua mansidão, o seu controle com as coisas. Como? Quando ele resolve todas as pendengas com Ló. E, gente, vamos combinar,
tudo que Ló pôde fazer para atrapalhar a vida de Abraão, ele fez. E mesmo assim, Abraão, com muita mansidão, com muita sabedoria, com muita parcimônia, resolve as situações com Ló, até o ponto em que ele fala assim: Ló, é o seguinte, olha, tá tendo problema com os meus pastores e os teus pastores, faz o seguinte, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para lá eu vou para cá, para onde você for eu não vou, vamos nos separar e escolhe o que você quiser, para onde você for eu não vou. E aí todo mundo sabe para onde Ló foi, né? Ló foi para as campinas que estavam Sodoma e Gomorra, né? E aí você sabe o que deu e a gente não precisa falar sobre isso. E mesmo assim, depois, Abraão intercede por Ló e ora para que o anjo do Senhor retire a Ló daquela cidade, Ló e sua família. Então, amados irmãos, quando alguém olhar para você e falar assim: Deus é contigo em tudo o que você fizer, essa pessoa tem que enxergar em você uma pessoa de mansidão, de sabedoria, de saber lidar com todas as situações e sempre, de alguma maneira, ser usado por Deus para resolver com mansidão, com calma, sabendo que Deus está no controle, sabendo que Deus está à frente, sabendo que Deus vai agir. Então, queridos, as pessoas têm que olhar para mim e para você e têm que ver que nós somos homens e mulheres de fé. As pessoas têm que olhar para nós e elas precisam enxergar em nós mansidão. Elas precisam enxergar em nós um domínio da situação onde, com a nossa mansidão, a gente vai conseguir, de alguma forma, consertar as situações. Foi assim que Abraão fez com Ló. Consertou tudo e ainda ajudou Ló depois. Queridos, a gente só tem a ganhar. E aí vão olhar para mim e para você e vão falar assim: Deus é contigo em tudo que você faz. Nós temos mais uma característica aqui, importantíssima na vida de Abraão, que nós precisamos entender, que vai fazer com que as pessoas olhem para nós e digam essa frase: obediência. Amados, se teve uma coisa que Abraão teve, foi obediência. E a obediência, ela anda juntinho com a fé. Mas vamos combinar, gente. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E a obediência está ligada diretamente às obras. Porque Abraão no caso, né, recebe as ordens de Deus. Deus fala: ó, sai da tua terra, da tua parentela, tal, aquela coisa toda. E Deus continua falando, e ele vai obedecendo, mas ele obedece porque ele tem fé. Fé e obediência andam juntos. Abraão é homem de fé, mas também é homem de obediência. E dentre as várias situações de obediência, tem uma aqui que é decisiva. Quando Deus fala assim: ó, seguinte, agora você tem que sacrificar o teu filho para mim, Abraão. Pega Isaque e leva para o Monte Moriá e lá você vai sacrificá-lo para mim. Abraão não questiona, obedece. Amados, quando olharem para mim, para você e disserem assim: Deus é contigo em tudo o que você está fazendo, as pessoas têm que enxergar em mim e em você, homens e mulheres de obediência. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor em todas as situações. Nós precisamos ser obedientes a Deus em todas as situações, ainda que aquilo seja uma coisa que a gente não esteja entendendo, mas o princípio da obediência de Abraão a Deus deu para ele algo maravilhoso, ou seja, uma grandíssima recompensa. A recompensa eu não tiro como uma característica, ela também é uma característica, se a gente pode falar, né? Fé, mansidão, obediência e recompensa, porque quando você é uma pessoa de fé, uma pessoa mansa, uma pessoa que sabe dominar as situações e é uma pessoa obediente, você vai ser recompensado, não tem a menor dúvida disso. Mas a questão da recompensa aqui, ela é uma característica porque isso acontece com aquele que tem fé, que é manso, que é obediente. Não há a menor dúvida disso. Queridos, estamos falando aqui de frutos do Espírito em nossas vidas: fé, mansidão e obediência. Estamos falando aqui de coisas que acontecem conosco dia após dia, diariamente, onde somos provados e testados na nossa fé, na nossa mansidão e na nossa obediência. Agindo desse jeito e, é claro, fazendo a vontade de Deus, seremos recompensados. As coisas acontecerão em nossas vidas. As coisas acontecerão nos nossos lares, nas nossas famílias. Repito, meus irmãos, 100 anos precisaram para que Abraão fosse pai, ok? Você, às vezes, é uma pessoa de fé e nada acontece. Você é uma pessoa de obediência e nada acontece. Você é uma pessoa de mansidão e nada acontece. Calma, porque o momento é de Deus. Vai chegar a hora da tua recompensa. Senão não vai valer a pena. Então tem que valer a pena ser um homem e uma mulher de fé, ser um homem e uma mulher de mansidão, ser um homem e uma mulher de obediência. Para quê? Para ser recompensado. E a recompensa, ela vai ser algo marcante tanto no presente quanto no futuro e
principalmente no porvir, na glória com Cristo Jesus. Porque tudo, a fé vem pelo ouvir a palavra. E nós somos salvos por fé. Você só é salvo porque você crê no Senhor Jesus Cristo. Você só é salvo porque você obedece ao Senhor Jesus Cristo. Você só é salvo porque no Senhor Jesus Cristo você tem esse fruto do Espírito também, que é a mansidão. Então, amados, a recompensa para mim e para você é ser salvo, acima de tudo. A maior de todas as recompensas é ser salvo em Cristo Jesus. Que possamos entender o seguinte: eu encerro colocando de novo o texto e a afirmação que está aqui. Deus é contigo em tudo o que fazes. Você quer ter certeza que Deus é contigo em tudo aquilo que você realmente está fazendo? Seja um homem e uma mulher de fé, tenha mansidão, seja obediente e as recompensas virão para a tua vida. Toma posse dessa palavra e recebe o melhor de Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? Coloca nos comentários aí: eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Pode glorificar Deus.